Muito obrigada a todas as mulheres que compartilharam hoje com tanta vulnerabilidade. Foi muito especial ver de cada uma de vocês. Também quero agradecer a todo mundo que veio. Posso garantir a vocês que vocês estão num lugar único, que não está acontecendo isso em nenhum outro lugar de Lisboa, onde as mulheres estão compartilhando vulneravelmente sobre o que é ser livre para cada uma delas, sem nenhuma hesitação, medo, com outras mulheres, algumas conhecidas, algumas novas. E hoje eu ouvi uma coisa muito importante, que tudo bem sentir medo. Isso já alivia muito, falar que tudo bem a gente sentir medo. Como mulheres, podemos muitas vezes querer parecer forte, porque isso que a nossa vida demanda de nós, muitas vezes. E falar uma coisa como eu tenho medo, às vezes parece muito irrelevante, impossível, e algo que não vai adiantar em nada. Mas medo é normal e é possível superar isso e não deixar isso nos controlar. A segunda coisa que também ouvimos é que Deus consegue nos curar, não sempre de forma que esperamos, mas Ele é o nosso Pai eterno e Ele não quer que nós vivemos nossas vidas sozinhas. Ele quer uma conexão profunda conosco. E também ouvimos sobre a diferença entre religião e conexão com Deus. A diferença entre cumprir rituais, seja religião qualquer, sem saber o propósito disso. E a diferença de buscar a Deus com todo o coração, talvez sem rituais nenhuns, mas com o coração quebrantado. E como Deus responde quando nós temos esse coração. E hoje o alvo dessa conferência não é responder à pergunta o que é ser livre? O que é liberdade? Porque essa pergunta é profundamente pessoal para cada uma de nós. E nós estamos aqui apenas para compartilhar nossas histórias, na esperança que possamos conectar umas com as outras em um nível mais profundo. Eu também gostaria de compartilhar um pouco da minha história com vocês, embora acredito que ela ainda esteja sendo escrita. E muitas vezes nós começamos nossa história com o nosso nascimento. Eu nasci em tal ano, nasci em tal lugar, porque nós acreditamos que esse é o momento onde tudo começou na nossa vida. Mas na verdade eu acredito que a nossa vida, nossa identidade, quem nós somos, começou muito antes do nosso nascimento. Querendo ou não, nós não nascemos como uma folha completamente em branco. Desde o momento em que nós passamos a existir, já carregamos um código genético, que é o nosso DNA, que recebemos dos nossos pais, que receberam dos pais deles, e que contém, além da aparência física, a nossa personalidade, nosso temperamento. Sim. Nosso DNA até carrega gatilhos, o que nos estressa, o que nos faz feliz. E não herdamos apenas a genética. Nascemos dentro de uma família, dentro de uma cultura, e nos aprendemos muitas coisas. E uma delas é medo, como a Maria falou. Outras coisas como tradições, costumes, crenças, expectativas, formas de enxergar o mundo. E muitas vezes nós passamos anos sem perceber o quanto essas coisas nos moldam, já nos moldaram. Eu nasci numa família russa, eu cresci na Rússia, eu não sou brasileira, então o meu português pode falhar às vezes. Meus pais são russos e eles cresceram num ambiente muito duro, na União Soviética. E eu imagino que alguns de vocês já ouviram histórias assustadoras sobre, e provavelmente era verdade. Ambos vieram de famílias muito humildes e trabalharam muito duro para construir carreiras boas e conquistaram muitas coisas e criaram oportunidades para os seus filhos, que eles próprios nunca tiveram, e eu admiro muito meus pais por isso. Eu tive uma infância muito feliz, eu me sentia muito livre como criança, como muitas de nós talvez, e tinha 2 pais, era uma dos 4 filhos e cresci acreditando que eu podia ser quem eu quisesse nesse mundo. Mas eu lembro que por volta de 13 anos eu comecei a questionar essa visão do mundo e essa ideia de liberdade. Eu lembro um momento específico que estamos numa viagem de família. Eu lembro de ver meu pai bêbado. Eu acho que pela primeira vez eu percebi que ele estava, não sou feliz como eu pensava antes. E como criança aquilo me marcou profundamente. Eu fiquei horrorizada porque ele basicamente se tornou outra pessoa.
E eu era uma criança muito idealista, então para mim, quando algo estava errado, e não tinha uma área cinzenta. E no dia seguinte, eu vi meu pai de novo com uma garrafa de vinho. E eu lembro de ficar muito confuso. Por que ele está bebendo de novo? E na minha mente, ele já tinha conquistado tantas coisas, ele tinha trabalhado duro, tinha sucesso, tinha construído uma vida boa. Mas por alguma razão, ele não conseguia, ou talvez não queria, se libertar daquilo. E olhando para trás, eu acho que mesmo numa situação que era feia, uma coisa boa aconteceu. Porque eu comecei a procurar algo mais e mudar a minha visão do mundo. Porque se o meu pai tinha conquistado tudo que ele acreditava que ia trazer liberdade, que é sucesso, dinheiro, viagens, oportunidades, família boa, feliz, e ainda assim ele não estava livre, talvez eu não entendesse realmente o que era liberdade. E foi nesse momento que eu percebi que é possível ter tudo aquilo que você sempre sonhou, e tudo aquilo que o mundo chama liberdade, e ainda assim não ser livre, não se sentir livre. Eu lembro 1 ano depois, aos 14 anos, eu encontrei a Deus, ou talvez fosse mais correto dizer que Ele me encontrou, porque eu não estava esperando encontrar Deus, foi uma descoberta. Eu não cresci numa família religiosa, então eu não busquei a resposta em nada religioso, espiritual. Mas eu acredito que Deus viu que eu queria encontrar Ele. E eu tinha plena convicção, mesmo conhecendo Deus por muito pouco tempo, por alguns meses, que isso vai me fazer livre de verdade. Eu tinha alguma convicção disso, porque eu consegui sentir esperança pela primeira vez. Eu consegui me livrar de um futuro sem propósito e ser livre de pressão de simplesmente seguir um caminho que estava traçado pelos meus familiares, pelo todo mundo que eu via ao meu redor. E Deus foi muito bom comigo, Ele me protegeu, eu acredito, por muitas coisas, colocou pessoas maravilhosas na minha vida e ajudou-me a tomar algumas boas decisões, algumas eu fiquei resistente, mas outras eu acredito que foram boas. Me casei também com o meu primeiro namorado, que está o fotógrafo lá atrás. Hoje ele geralmente sou eu e ele está falando aqui, mas hoje nós revertemos. Me tornei missionária também e eu estou muito grata por cada uma dessas coisas, porque são coisas que eu nunca mereci. E durante muito tempo eu achei que essa era toda a história. Deus me mudou, eu estou feliz, eu estou livre. E no meio de tudo isso, algo mais profundo estava acontecendo. Sim, eu tinha encontrado a liberdade em Cristo. Eu tinha encontrado a minha salvação, a minha paz, a minha alegria, os meus pecados foram perdoados. Eu conseguia dormir tranquilamente, sem tanta ansiedade. Mas eu continuava sendo um produto do meu ambiente, de várias formas. Eu vejo que as coisas ficaram muito claras para mim mais recentemente, mas aos poucos eu comecei a perceber algo que me assustou. Eu me via reagindo exatamente da mesma forma que tinha visto tantas pessoas da minha família reagindo, mesmo que eu queria viver uma vida diferente. Quando algo me magoava, eu não falava sobre isso, por exemplo, eu abafava, eu ignorava. Quando eu tinha medo, eu tentava controlar tudo ao meu redor e não podia aceitar que eu tenho medo de alguma coisa. Quando alguém fazia algo que eu não entendia, eu assumia o pior, em vez de tentar entender. Eu desconfiava muito das intenções das pessoas, passei a desconfiar, no geral, das pessoas. Eu criava cenários na minha cabeça e eu passava horas analisando conversas que eu tive. E eu esperava problemas vir até mim antes de alguma dica da problema existir, né? E isso tendo Deus ao meu lado, eu comecei a viver nesse estado de ansiedade que só piorava, que eu não percebia muito bem o que era. Eu percebi que, embora eu não tivesse herdado os mesmos comportamentos, talvez do meu pai, da minha mãe, eu tinha herdado uma forma de enxergar o mundo, de viver. E eu comecei a estudar psicologia, porque eu queria entender melhor as pessoas, queria entender por que fazemos as coisas que fazemos. Queria entender por que algumas pessoas parecem repetir os mesmos erros durante toda a vida. Na verdade, eu queria entender a mim mesma. Por que teve coisas na minha vida que eu não podia me livrar completamente, 100%. Mesmo que eu queria fazer diferente, eu acabava repetindo os mesmos padrões. E uma das coisas que a psicologia me ensinou
é que o nosso passado tem muito mais influência sobre nós do que nós gostamos de admitir. Nós aprendemos maneiras de pensar, aprendemos maneiras de reagir, de como amar as outras pessoas, maneiras de lidar com medo, conflito, rejeição ou até sofrimento. E muitas vezes nós repetimos esses padrões sem perceber porque aquilo que é familiar para nós parece algo seguro, mesmo quando não é algo saudável. E talvez às vezes até nos machucam, ou machucam outras pessoas ao nosso redor. E foi aí que eu comecei a perceber algo desconfortável, porque eu estava me tornando aquilo que eu não queria me tornar. Não porque os meus pais fossem maus, mas na verdade o contrário, eram pais muito bons. Mas toda família transmite alguma coisa para a geração seguinte. E nós transmitimos não só a genética, não só a cor dos olhos, mas medos, crenças e formas de reagir às situações. E aí um versículo da Bíblia começou a ganhar um significado novo para mim. Eu sempre li esse versículo, mas dessa vez eu vi algo diferente nele. Em Romanos 12 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu percebi que Deus não queria, e Ele não quer apenas nos perdoar dos nossos pecados e levar para o céu. A gente já estaria no céu. Ele queria me libertar aqui e agora, a forma que eu vivia a minha vida. Libertar-me da ideia que eu precisava repetir a história que eu recebi. E talvez alguns de vocês estejam pensando que a sua situação é muito diferente. E com certeza, nós somos completamente diferentes aqui. De diferentes países, culturas, com passados diferentes. Mas quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa na sua vida e não conseguiu? Você disse: eu nunca mais vou fazer isso. E depois fez de novo e de novo. E quantas vezes você prometeu que não ia reagir daquela forma, ou que não ia voltar para aquele relacionamento de novo, ou que não ia explodir de raiva nunca mais, não ia procurar mais validação nas pessoas ou nas coisas, e mesmo assim voltou. Eu já, várias vezes. Porque no fundo nós sabemos que o problema não é apenas aquilo que nós fazemos. O problema que existe é algo dentro e que precisa ser transformado por dentro. E uma das maiores mentiras que nós acreditamos hoje, que eu sou assim, na minha família sempre foi assim que eu fui criada e eu nunca vou poder mudar. Mas Deus diz outra coisa para nós. A história do Evangelho é que nós não precisamos, ninguém está condenado a permanecer igual. Nós podemos receber uma nova identidade com Deus, uma nova mente e uma oportunidade a escrever uma nova história com as nossas vidas. E para mim, essa é uma das definições mais lindas que existe de liberdade. Liberdade não é fazer aquilo que eu quero e não ter limites e ter dinheiro suficiente para fazer o que eu quiser. E ter meu controle sobre o meu futuro. É isso que eu acreditava muito. Mas liberdade é não ser escrava dos padrões que eu aprendi. E poder honrar de onde vim sem precisar repetir tudo que eu aprendi. E não deixar o meu passado definir como que vai ser o meu futuro. Só que até hoje eu continuo aprendendo isso. Porque isso é uma escolha diária. Eu gostaria de decidir um dia e, a partir daquilo, eu nunca mais volto aos meus hábitos passados, eu nunca mais erro, né? Mas eu posso voltar aos padrões que são familiares para mim todos os dias. Eu posso acreditar que eu nunca vou mudar, eu posso reagir da forma que eu sempre reagi e não permitir Deus entrar em cada área da minha vida, aquelas que mais doem, para me transformar. Mas ou eu posso simplesmente confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Eu não preciso mais me agarrar ao passado como se fosse essa única coisa que vai me salvar, essa única maneira de viver. A verdade é que Jesus, ele não faz essa escolha para nós. Essa é uma escolha que nós fazemos, porque senão não ia ser liberdade, se Deus fizesse essa escolha para nós. Ele nos mostra um caminho que oferece
esperança, que oferece coisas boas, mas todos os dias nós que escolhemos viver esse caminho. E talvez seja isso que eu gostaria que cada mulher levasse consigo hoje. A história que você recebeu não precisa ser a história que você deixa. Hoje eu continuo parecendo muito com minha família, com meus pais e muitas coisas. Eu sou grato por isso. E eu continuo carregando muitas coisas que eles me deram, mas já não acredito que eu preciso carregar tudo. Porque eu acredito que honrar a nossa história não significa repetir tudo. Eu acredito que o caminho que Deus nos deixa é muito melhor. E isso que eu quero escolher para mim todos os dias. Eu quero encorajar vocês a escolher, se vocês não conhecem, a conhecer e passar a escolher todos os dias. Muito obrigada. Agora, não sei se vocês viram nos panfletos, tem uma surpresa lá no final. Eu queria convidar uma pessoa que escolheu a viver uma vida livre, a viver uma vida diferente. Cadê a pessoa? Ela é um pouquinho tímida. Mas queria apresentar a vocês a Edna.